Fiji é um destino que encapsula a fantasia tropical. Palmeiras ondulantes, águas turquesas e uma hospitalidade lendária. No entanto, sob essa aparência de cartão postal, pulsa o coração de uma cultura ancestral, onde a linha entre mito e realidade é perigosamente tênue. Não se trata apenas de um grupo de ilhas. É um reino espiritual, onde os ancestrais caminham entre os vivos, onde os tabus ancestrais têm mais peso do que as leis modernas. E, o mais intrigante, onde a magia negra, conhecida como Vudra, não se trata de uma superstição de museu, mas de uma força viva, temida e respeitada. Este arquipélago do Pacífico Sul apresenta-se ao mundo como um paraíso, mas para o seu povo, o Kai-Viti é um campo de batalha invisível, onde espíritos, xamãs e maldições são tão reais quanto os corais subaquáticos. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar! Desvendar o mistério de Fiji é aceitar que o mundo ocidental apenas arranhou a superfície. A verdadeira identidade da nação reside na sua recusa em ser completamente domesticada. A sua história não é contada apenas através de tratados de paz ou declarações de independência, mas sim através da força do seu povo, besta ou padres, e na persistência de práticas que missionários e colonizadores tentaram erradicar durante o século XIX. Para começar, é preciso entender a geografia de Fiji, pois o isolamento é o berço de sua magia. O país consiste em um grupo disperso de mais de 330 ilhas, das quais apenas um terço é permanentemente habitado. A imensidão do oceano que separa essas ilhas criou um mosaico de microculturas tribais. Cada ilha, cada vila e, muitas vezes, cada clã desenvolveu suas próprias tradições, seus próprios dialetos e, crucialmente, seus próprios especialistas espirituais. Essa fragmentação é a razão pela qual a cultura fijiana, a chamada de despertar, é tão rica e resiliente. As duas ilhas principais, Viti Levu e Vanua Levu, são o coração da nação. Viti Levu, a maior das duas e lar da capital, Suva, e da cidade turística de Nadi, é onde a modernidade tenta coexistir com o ancestral. Mas basta aventurar-se pelo interior montanhoso de Viti Levu ou visitar as ilhas mais afastadas, como Lau ou Kadavu, para sentir o peso de uma tradição inflexível. Nessas áreas, a estrutura social é baseada na acorde, ou clã ancestral, e o chefe, ou rainha, ele possui uma autoridade que transcende o político e adentra o espiritual. O mistério começa com a simples acolhida, a saudação. Ipres, que significa vida. Embora hoje seja um slogan turístico, para os fijianos é um reconhecimento da vida, da energia vital que flui em cada pessoa. Por trás dessa aparente cordialidade, esconde-se um complexo sistema de regras, tabus e hierarquias que, se infringidas, podem ter consequências que vão além do âmbito social, chegando a punições espirituais. O simples ato de tocar a cabeça de um chefe, atravessar uma aldeia sem permissão ou entrar em uma área sagrada, sem a apresentação cerimonial de Iagona beber cava, ou consumi-la, não é apenas desrespeitoso. É um desafio ao espírito do lugar, um erro que só um besta. Os poderosos poderiam retificar isso. Essa reverência total pelo protocolo e hierarquia ancestrais é o primeiro indício de que Fiji é um lugar onde o poder invisível opera de forma muito visível. Para compreender a profundidade da crença na magia negra, devemos retornar aos dias mais temidos da história fijiana, a era pré-colonial. Os fijianos se autodenominam Kai-Viti, ou o povo de Fiji. Antes da chegada dos missionários no século XIX, essa era uma sociedade de guerreiros ferozes, e notavelmente praticantes de antropofagia ritual, ou canibalismo. Esse passado, muitas vezes suavizado para o turismo, é a raiz de seu profundo respeito e temor pelo poder espiritual. A prática do canibalismo, que cessou em 1867 com a morte do reverendo Thomas Baker, o último homem a ser comido, não foi um ato de barbárie sem sentido. Foi um ato profundamente espiritual e ritualístico, uma forma de absorver o onde, ou poder espiritual, do inimigo derrotado. Este conceito de onde é fundamental. É a energia sobrenatural que permeia pessoas, objetos e lugares.
Um grande chefe, um guerreiro valente ou um xamã poderoso a possuem. Onde imenso. O canibalismo era uma manifestação extrema da crença de que esse poder poderia ser transferido. A sociedade era controlada por duas forças: os chefes, que detinham o poder político e militar, e os besta, ou sacerdotes, que detinham poder espiritual. Besta ele era o intermediário entre a comunidade e o Kalou, ou deuses e espíritos ancestrais. Eles podiam invocar bênçãos, ou, o que era mais temido, maldições. Besta originalmente, eles eram os guardiões dos rituais de guerra, colheitas e cura. Mas também eram os únicos que podiam invocar forças destrutivas. Quando os missionários chegaram, muitos desses besta. Eles mantiveram seu conhecimento em segredo, criando uma linhagem espiritual oculta que hoje é a fonte da magia negra, ou Vudra. Essa semente de poder, mantida viva em segredo por mais de 100 anos, é o que confere à magia negra sua realidade aterradora nos dias de hoje. É o legado de um povo que compreendeu que o maior poder não se conquista com uma espada, mas sim com o controle das forças invisíveis do universo. Elevudra. A magia negra fijiana, ou bruxaria, é o segredo mais mal guardado do arquipélago e o medo primordial do povo fijiano. Kaiviti. Isso não são apenas histórias contadas ao redor da fogueira. É um sistema de crenças ativo e temido, com consequências reais e verificáveis na vida das pessoas. A magia negra é usada para vingança, para causar doenças, loucura, ruína financeira ou, nos casos mais graves, morte. É o lado sombrio da fé cristã, praticada abertamente nas igrejas. O especialista em Vudra é conhecido como cabeleireiro, ou às vezes simplesmente como um besta que usa seus poderes para o mal. Cabeleireiro. Eles operam anonimamente e são contatados por aqueles que buscam vingança ou prejudicar um inimigo. Suas ferramentas são simples, porém poderosas, baseadas na conexão entre o indivíduo e seu ambiente. Curta, inscreva-se e compartilhe. Um dos métodos de ataque mais comuns é o apavorante, ou, literalmente, a folha da árvore. Uma cabeleireiro. O perpetrador pode pegar um objeto pessoal da vítima, uma mecha de cabelo, uma peça de roupa ou até mesmo pegadas, e combiná-lo com certas folhas, raízes ou ossos, enterrando-o ou colocando-o em um local específico, geralmente perto da casa da vítima, enquanto recita um encantamento. Acredita-se que, à medida que a folha se decompõe, o corpo da vítima também se decompõe. Apavorante. Tem-se medo dela, porque seus sintomas costumam ser sutis no início. Uma doença leve, uma constante onda de azar, antes de se agravarem para algo fatal. Se uma pessoa adoece repentinamente ou passa por uma inexplicável sequência de azar, a primeira pergunta que vem à mente de um fijiano não é médica, mas espiritual. Quem colocou um Draunikal em mim? Outro método arrepiante é o uso de veneno ritual. Embora a palavra veneno possa sugerir substâncias químicas, no contexto de Vudra, refere-se à manipulação de plantas e substâncias para causar efeitos psicológicos e físicos. Cabeleireiro. São especialistas em botânica secreta, utilizando ervas que induzem a loucura ou a deterioração física, e sabem como introduzi-las na comida ou bebida da vítima sem serem detectados. A cura para Vudra. É tão especializado quanto a sua execução. Uma pessoa que suspeita ter sido amaldiçoada deve procurar um agente funerário, um curandeiro tradicional que tem o poder de desfazer magia. Agente funerário. O curandeiro geralmente diagnostica a maldição por meio de um transe ou consultando um espírito familiar, e a cura envolve banhos rituais, ingestão de misturas de ervas e, crucialmente, localizar e destruir essa oferenda do apavorante. A tensão constante entre o mal invisível de cabeleireiro e a proteção de agente funerário. É uma dança de poder espiritual que ocorre diariamente nas aldeias de Fihai, uma realidade que a civilização moderna de Nadi não conseguiu erradicar. Enquanto o Vudra opera nas sombras, existem rituais públicos que demonstram o controle fijiano sobre as forças da natureza. Rituais que mantêm viva a ideia de um onde ativo.
Duas das atrações mais impressionantes encontram-se nas ilhas mais tradicionais: a caminhada sobre brasas em Beca e o chamado dos tubarões. A demonstração de Vila Vilairevo. Não é apenas um truque, é um testemunho da conexão física e espiritual entre os vivos e seus ancestrais, que concedem proteção contra o fogo. É uma demonstração pública de que, onde, a tradição continua sendo uma força poderosa, que pode se sobrepor às leis da física. Ainda mais misterioso é o ritual do chamado de tubarão. Essa prática é realizada na ilha de Cadavu, a quarta maior ilha do arquipélago. Homens de certos clãs costeiros possuem o poder de invocar grandes tubarões, incluindo o temido tubarão-touro e o tubarão-tigre, simplesmente cantando ou tocando um instrumento ritual. Os tubarões se aproximam da costa e circulam na água, obedecendo ao chamado. Esse ritual é envolto em segredo e raramente é realizado em público. Acredita-se que os tubarões sejam encarnações dos espíritos ancestrais do clã e o ritual seja um pacto de respeito mútuo e poder. Esses atos, andar sobre brasas e invocar predadores marinhos, são as manifestações mais dramáticas da crença fijiana em um mundo onde o poder é tangível e hereditário. Eles mostram que os rituais ancestrais não são relíquias, mas ferramentas ativas que definem a relação da humanidade com o sobrenatural, tornando o medo do desconhecido algo real. Vudra. Para tornar isso ainda mais compreensível, se um ritual pode protegê-lo do fogo ou atrair um tubarão, quão difícil seria para um feiticeiro lançar uma maldição mortal? O mistério de Fiji reside na persistência dessa dualidade. Por um lado, a nação abraçou o cristianismo, praticado por mais da metade da população, ou quase metade, dentro de uma estrutura legal e política moderna, que remonta à sua independência em 1970. Por outro lado, a fé em curandeiros tradicionais, e no poder da besta e na ameaça de apavorante, é um fator cultural tão forte que, ainda hoje, casos de suposta bruxaria ou magia negra são investigados informalmente pela polícia e frequentemente causam conflitos sociais e familiares. Os chefes tradicionais modernos muitas vezes precisam atuar como mediadores nessas disputas espirituais. À noite, quando o sol se põe no Pacífico e o ar se enche com o aroma de Iagona ou Kava, as histórias de Vudra são sussurradas, não como folclore, mas como advertências. O viajante vê um paraíso, mas o Kaiviti. Ele vê um jardim com locais sagrados e linhas de energia que devem ser respeitadas ou temidas. A verdade de Fiji, portanto, não é a beleza vendida por suas agências de turismo, mas a realidade profunda, obscura e fascinante de seu mundo espiritual. É um lugar que nos ensina que o medo do invisível é uma força motriz tão poderosa quanto qualquer avanço tecnológico. E a maior promessa de Fiji é que seus segredos mais poderosos, aqueles que cabeleireiro e o agente funerário são guardados com zelo, seus segredos ainda por revelar. Sua magia permanece tão real quanto as ondas que quebram em suas praias. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!